Daniel capítulo 10, quero fazer uma introdução hoje, visando a série que nós vamos começar domingo que vem, que é Batalha Espiritual, como vencer, que você tem que saber como vencer, amém? Há batalhas e batalhas. As batalhas que são de ordem espiritual não se vence com armas naturais, amém? Não se vence com ações simplesmente naturais. Nós mostramos aqui na reunião da virada, alguns estão aqui nessa manhã também estiveram, mostramos o quão importante é você ter algumas ações que são naturais para que você possa vencer, né? Além de mostrarmos ações espirituais também. Então, jamais podemos desmerecer nenhuma e muito menos a segunda, me refiro à espiritual. O tema da mensagem de hoje aparece aqui nesse momento. Vamos lá? O que ocorre no mundo espiritual quando oramos? Então, nós vamos falar sobre o que ocorre no mundo espiritual quando nós oramos. Claro, quando oramos com fé, quando oramos com firmeza, quando oramos crendo realmente, quando oramos com perseverança. Quero mostrar para você o que acontece no mundo espiritual. Daniel capítulo 10, com licença. Podemos ler? Vamos lá? Vão aparecer para você ir na sua casa também os versículos. Leiam comigo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Aí agora vem o que aconteceu, né? Daniel narrando. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante quanto tempo, igreja? 3 semanas. 3 semanas são quantos dias? 21 dias, ok? 3 vezes 7, 21. 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Verso 4 diz: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Verso 6 diz: o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Ele teve a visão do próprio Senhor Jesus glorificado. Amém, igreja? Verso 7 diz: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Verso 8 diz: fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentido o rosto em terra. Verso 10 diz: eis que certa mão me tocou, agora é outro que toca em Daniel, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Verso 11 diz: ele me disse, todos podem ler em voz alta comigo? Vamos lá. Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Vamos lá, vamos ler juntos. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Amém? Pode fechar sua Bíblia, você que a abriu, e agora fixem os olhos em mim, no nome do Senhor Jesus. Sem dormir, por favor. Amém, igreja?
Amém, igreja? Fixe os olhos, preste atenção aqui, porque eu vou explicar para você, muito importante. Eu tenho procurado mostrar à igreja que normalmente existirão dois cenários, um visível aos olhos humanos e outro que aos olhos humanos não será visível, você não tem como contemplar, mas ele existe, que é o cenário espiritual. Você entendeu o que estava acontecendo ali? Daniel estava jejuando, e ele jejuou durante quanto tempo, igreja? 21 dias. Ele estava jejuando e orando a Deus, aguardando uma revelação de Deus, uma palavra de Deus. Qual era o cenário natural ali? Era Daniel em oração. Daniel em oração. E se alguém percebesse que Daniel, pelo fato de estar jejuando, não estou dizendo que isso aconteceu, mas se alguém percebesse que Daniel de repente estava um tanto quanto aflito por estar aguardando uma resposta ou sentindo algo que espiritualmente falando pudesse estar lhe influenciando de forma até fisiológica, de maneira que o seu semblante pudesse estar desfigurado ou mudado, se alguém lhe perguntasse, ele diria, não, é porque eu estou num propósito com Deus, de jejum, de oração e tal, poderia acontecer. Esse era o cenário qual? Natural, visível aos olhos naturais, aos olhos humanos. Mas havia um outro cenário ali que ninguém via, que ninguém podia contemplar, e nem Daniel estava vendo. Mas o anjo do Senhor, quando chega até ele, o anjo, trazendo a resposta de Deus, trazendo a revelação de Deus para Daniel, vai explicar para Daniel por quê que ele levou quantos dias para chegar até Daniel? Não, eu vou fazer a pergunta de novo, hein, pessoal. Quantos dias? 21 dias, não é isso? Não foi o tempo que Daniel esteve ali em oração, em jejum e tal, né? Então levou 21 dias para o anjo chegar até Daniel. Eu quero dizer para você o seguinte, toda vez que você se coloca com humildade diante de Deus, e você está pronto a ouvir a voz de Deus, e você está disposto a buscá-lo verdadeiramente, e você ora com sinceridade, Deus ouve você em nome de Jesus, amém, igreja? Deus ouve você, Deus ouve a sua voz. Às vezes parece que nada está acontecendo. Ei, desperta, igreja. Vocês de casa também, prestem atenção. Desperta para isso. Quantas vezes nós oramos e parece realmente, até por um tempo, que nada está acontecendo? Para Daniel, naqueles 21 dias, ou naqueles 20 dias, 20 primeiro, porque no 21º o anjo chegou até ele, nada estava acontecendo. Quem sabe não passou pela cabeça de Daniel algumas vezes, puxa vida, por que Deus não me atende? Por que Deus não ouve? Por que Deus não revela? Por que Deus não fala? Quantas vezes parece que Deus está em silêncio na nossa vida, não é verdade? Quantas vezes parece que Deus não vai atender? Quantas vezes parece que nada realmente está acontecendo de bom? Muito pelo contrário. Eu imagino, volta e meia, de repente, passando pela cabeça de Daniel, meu Deus, o que está acontecendo? Você sabe que nós temos, estou falando nós, eu me incluo também, nós temos às vezes uma propensão a pensar da seguinte maneira, será que estou fazendo alguma coisa errada? Na verdade, sim ou não? Será que estou fazendo alguma coisa errada? Meu Deus, o que está faltando? O que eu estou fazendo de errado, que Deus não me ouve, que Deus não está me escutando, que Deus não me mostra nada, que nada acontece, nada estava acontecendo, mas Daniel estava ali, fazendo o quê? Orando e jejuando. Daniel estava fazendo o quê, igreja? Orando e jejuando, todos os dias, em jejum e oração, ali. Quem olhasse, via simplesmente Daniel, em jejum, em oração, normal, como nos demais dias talvez. Mas quando o anjo chega até Daniel, o anjo vai explicar para Daniel o que estava acontecendo no mundo o quê? Qual mundo? No mundo espiritual. Aí o anjo vai explicar para Daniel. Daniel, vou dizer para você por que só hoje, depois de 21 dias, eu estou chegando até você. Quando você começou a orar, Deus me chamou e falou, vai lá e revela isso para Daniel. Na hora vamos embora.
No que eu estava vindo, Daniel, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Ele não está falando aqui de um príncipe, um ser humano, porque qual ser humano pode resistir a um anjo de Deus? Anjo, assim como aparece, desaparece. Amém, igreja? Sim. Ele não está falando aqui de uma pessoa, de um príncipe, de um homem que lhe resistia, não. Ele está falando de um principado, de um demônio, de um espírito maligno, que o resistiu, para que ele não chegasse até quem? Até Daniel. Para que o anjo não chegasse até quem, igreja? Até Daniel. O anjo queria chegar até Daniel. Um demônio resistiu a Daniel. Resistiu a quem? Ao anjo, para que esse não chegasse a Daniel. Aí o que aconteceu mais? No que esse anjo começa a prevalecer contra o príncipe do reino da Pérsia, ele explica isso. Esse príncipe do reino da Pérsia chama outros, que a Bíblia coloca como sendo reis da Pérsia. Ou seja, ele chama outros o quê? Outros espíritos, outros demônios. Você está entendendo? Chama outros demônios para que pudessem então continuar resistindo a quem? Aquele anjo. Quem está pegando isso? Em nome de Jesus. Quem está compreendendo, por favor? Está claro isso? Então imagine, o anjo querendo chegar até quem? A Daniel. O principado da Pérsia o resiste, começa a perceber que o anjo iria chegar até Daniel a si mesmo. Ele vai e pede ajuda a outros demônios daquela região, os reis da Pérsia, que vêm e resistem ao anjo. O que acontece então? Esse anjo pede ajuda a qual anjo? Ao arcanjo Miguel, que você já leu a respeito dele na Bíblia Sagrada. Ao arcanjo Miguel. Ou seja, vem me ajudar porque o negócio está brabo. Amém, igreja? Está entendendo? Vem me ajudar, porque está covardia aqui agora. E o arcanjo Miguel vem e ajuda ao anjo prevalecer contra todos aqueles demônios. E o anjo chega até quem então? A Daniel. Amém? Chega a Daniel. Bicho, o que o senhor está querendo mostrar para a gente? Quero mostrar para você, e guarda isso, igreja. Sempre que nós mantivermos firmes o nosso propósito de oração, de comunhão com Deus, perseverando realmente, sem nos deixar levar pelas aparências circunstanciais, porque as aparências, elas enganam. Pode nada estar acontecendo aparentemente, mas no mundo espiritual está. Então, se mantivermos firmes a fé, pode estar certo que a resposta de Deus vai chegar até você em nome de Jesus. Amém, igreja? Vai chegar. Diga, vai chegar em nome de Jesus. Não, agora só quem crê. Diga, vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar. Só depende de quem? Vou fazer uma pergunta para você, você me responde? Se no 10º dia Daniel pensasse assim, Deus não vai atender, Deus não vai responder, não vou mais orar, não precisa mais. O que ia acontecer? Provavelmente o anjo de repente, vou voltar. Está entendendo? Ele já desistiu. O que fez com que o anjo chegasse até Daniel? Não estou dizendo que a ação de Daniel é que foi o mais importante, absolutamente. O mais importante foi a ordem que Deus deu ao anjo, dizendo, vai lá e revela isso a Daniel. A ordem está dada. Amém, igreja? Mas o que fez com que no mundo espiritual a batalha fosse vencida foi a comunhão de Daniel com Deus. Nesse ano de 2022, tanto eu como você, vamos procurar ter mais comunhão com Deus, olhar menos com os olhos naturais para as coisas. Existem algumas batalhas, pessoal, que elas são espirituais e a gente nem percebe. Existem alguns problemas que acontecem na nossa vida, que às vezes o próprio diabo quer que nós pensemos que ele não está naquilo ali, que ele não está. Por que o diabo iria querer que eu achasse que ele não está em determinadas situações da minha vida? Para você não combatê-lo, para você não lutar contra ele.
Ele quer muitas das vezes que consideremos que determinadas situações, no nosso casamento, nas nossas finanças, no trabalho, com os filhos, com os pais, no ministério, que são normais, que é assim mesmo, que acontece em qualquer lugar. Você já viu que quando um determinado problema acontece na sua vida, você diz assim: acontece com todo mundo. Diga, está repreendido isso em nome de Jesus. Seja honesto, quem já falou isso alguma vez aqui? Sinceramente. Não, isso acontece com qualquer um. Mas poderia não acontecer com você. Amém, igreja? Poderia. Mas é porque às vezes nós aceitamos com muita naturalidade. Muita naturalidade. O que eu quero com essa série que nós vamos começar domingo que vem? Vai começar domingo que vem, dia 9. Batalha espiritual. Como vencer? Ensinar a você a vencer as batalhas espirituais. Eu sei, já falei para você, existem batalhas que elas não têm nada a ver com o mundo espiritual. Elas dependem tão somente só de ações naturais. Mas existem algumas, meu amado, que com as ações naturais, você vai ficar no meio do caminho, ou você não vai nem sair do lugar. Será preciso uma ação espiritual. A respeito dessas ações espirituais, eu vou estar falando para você a partir de domingo que vem. Porque domingo que vem, dia 9, você vê, domingo que vem são 9, depois são 16, depois 23 e depois 30. Eu vou começar, inclusive, eu falei para você que sábado nós teremos um encontro aqui com os pastores, obreiros e voluntários. Eu vou marcar até com eles um relógio de jejum e oração. Durante 21 dias. Domingo dia 9 começa a série, então de 9 para 10, dia 10 vamos começar um propósito firme de oração até o domingo dia 30 para nós entregarmos a Deus o propósito. Quem quiser fazer algum jejum, amém, graças a Deus, eu quero até ensinar para você. Se você quiser fazer algum jejum, ensinar a você. Bispo, eu sou obrigado a fazer jejum? Não. Quando a gente fala de jejum, a gente está falando de você abster-se de alguma coisa que você gosta, visando renunciar à sua vontade para agradar a Deus. Amém? Porque você sabe que evangelho é renúncia, pessoal. Evangelho de Jesus não é simplesmente vitória. Evangelho de Jesus é renúncia. Ele diz: quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Bispo, eu sou obrigado a jejuar? Não. Mas biblicamente falando, eu sou obrigado a jejuar? Não. Se eu não jejuar, eu vou perder minha salvação? Não. Não. Mas por que o senhor considera importante jejuar? Porque você aprende a ter mais domínio de si. Domínio de si. Você aprende a dominar a si mesmo, seus impulsos emocionais e carnais. Por quê, bispo? Porque vamos supor que você decida fazer um jejum durante 21 dias de um determinado alimento, que você goste muito, um exemplo só. Vamos supor. Nos primeiros dias vem aquela crise de abstinência, é ou não é verdade? Chega até a tremer. Mas porque você está num propósito com Deus, você não cede à vontade. O que isso faz? Faz fortalecer você. Você aprende a dominar o quê? A sua vontade. Você não vai participar daquilo por consideração ao propósito que você firmou diante de quem? De Deus. Vamos supor que durante os 21 dias estou falando de 21 dias aqui porque eu estou falando de Daniel, tá legal? Mas vamos supor que você decida que durante um período você vai ficar, dando um exemplo já prático aqui, vamos supor que todo dia, de 6 da manhã ao meio-dia, você vai fazer um jejum, você não vai comer nada, não vai beber nada e tal, um exemplo que eu estou dando só. Então quando você abre o jejum, você ora, e quando você encerra, você ora também. Naquele período do jejum, você procura evitar estar perto de pessoas que só Jesus na causa. Quando fala só Jesus na causa, você já entende, sim ou não? Aqueles abençoados que só Jesus para ter misericórdia. Então você evita estar perto de pessoas que atrapalham. Às vezes você precisa estar no trabalho e tal, e você pode estar jejuando. Vamos supor que você decida não comer.
naquele período, de repente, vem alguém e te oferece algo, até gostoso e tal, vem aquela vontade de comer, mas você, não vou comer. Não vou comer. Ah, não vou comer por quê? Por que eu não vou comer? Porque eu estou num propósito com Deus, num propósito com Deus. Ou seja, eu estou visando agradar a Deus, estou visando renunciar à minha vontade, porque eu tenho um propósito diante de Deus. Então você pode jejuar assim. Quando a gente fala de jejum, você lembra logo abster-se de alimentos, mas eu vou além. Como jejum é você abster-se de algo que você gosta, que a sua carne até pede para que você faça, e coisa natural, não estou falando de pecado não, pecado a gente tem que tirar da nossa vida, amém, igreja? Pecado a gente tira fora, estou falando disso não, porque senão a pessoa fala, não, nesse período eu não vou entrar em site pornográfico, essas coisas e tal, isso aí você tem que tirar da sua vida, amém, igreja? Não é? Não, vou fazer um jejum disso. Não, isso aí jejum é para sempre, você tem que tirar. Em nome de Jesus. Coisa errada você tira. Estou falando de coisas que são naturais, que você gosta de fazer. E, às vezes até um certo comportamento que você tem, lugares que você gosta de ir. Mas você vai renunciar à sua vontade. Em prol de fortalecer-se espiritualmente. Amém? Então você pode fazer isso. Eu vou dizer para você, se eu disser para você, se você perguntar para mim, bicho, só vai jejuar os 21 dias, começando do dia 9 até o domingo, dia 30 e tal, eu não vou dizer para você, eu vou jejuar todos os dias. Mas uma coisa eu vou fazer, todos os dias, 3 horas da madrugada, eu vou estar acordando para orar, para estender a minha mão e repreender toda a ação do mal, para estender a minha mão e quebrar todo projeto, todo plano satânico contra a minha vida, contra o meu matrimônio, contra a minha família, contra a família ter vidas, os servos, o povo, em nome de Jesus, amém, igreja? Vou fazer isso. Aparentemente, de repente, nada vai acontecer, mas quando nós oramos com firmeza, com perseverança, com fé, nunca vai acontecer de no mundo espiritual a coisa estar neutra e nada estar sucedendo. Alguma coisa vai acontecer, amém, igreja? Uma batalha espiritual vai acontecer, em nome de Jesus. Uma guerra espiritual vai acontecer, uma guerra espiritual. Vou repetir, nem tudo depende de ação espiritual. Mas quando depende de ação espiritual, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. É só com a fé. E tem que saber como usar a fé. O que eu vou mostrar para você nessa série? Que armas você pode usar? Quais armas? Do mal também, porque é importante você conhecer a arma do seu inimigo também. Como é que ele trabalha? Como é que ele... Está entendendo? Você sabe que já houve batalhas na história aí, que um país perdeu para o outro porque não sabia qual material bélico que o outro trazia consigo. Entende o que eu estou falando? Não sabia quais as armas que o outro trazia, possuía. Foi achando que as suas eram melhores, que com as suas armas seria suficiente para vencer aquele inimigo, e não foi. Você está entendendo o que eu estou falando? Na história você encontra batalhas que aconteceram aí e que um país perdeu a batalha exatamente por isso, porque não sabia quais as armas do inimigo. Ouça aqui, tem uma pessoa que ele estava dizendo que a sua esposa entrou em depressão, do nada, depressão pesada mesmo. E aquilo continuava, sempre. Ele dizia que procurava entender ao máximo, entendia o que estava acontecendo e tal, conversava com os profissionais, psiquiatras, psicólogos, e ela fazia tratamento. Só que os anos estavam passando e nada resolvia. Não resolvia. Terapia, remédios para que ajudassem, nada resolvia. Um dia, ele lendo a Bíblia, ele despertou para isso. Ele falou: peraí,
eu não sou endemoniado, minha mulher também não é, porque ambos somos de Jesus. Mas será que não tem um demônio influenciando de alguma forma? E eles entraram juntos num propósito de orar forte contra aquilo. Contra aquilo. Ela continuou fazendo seu tratamento normal, mas eles entraram num propósito. Nos primeiros dias, meu amado, a mulher piorou muitas vezes mais. Aí ele percebeu, opa, é espiritual. Vamos botar mais força ainda. Fizeram o propósito. Quando terminou o propósito, a mulher ficou livre. Eu não preciso de mais nada, nem de psicólogo, nem de psiquiatra, não preciso de mais nada. Curada, acabou, meu irmão. Acabou. Ah, bicho, o que o senhor está querendo dizer? Não estou aqui desprezando a ação do profissional, jamais, jamais, você sabe disso. Em hipótese alguma, a gente sabe da importância do trabalho dos psicólogos, psiquiatras e tal, sem dúvida alguma. Mas o casal percebeu que havia ao redor, a Bíblia não diz que o diabo anda onde? Em derredor, procurando alguém para devorar? Ah, bicho, mas o diabo não pode tocar em mim. Sim, não pode tocar, mas ele pode enviar setas, pensamentos, criar situações. Situações que ele sabe que aquilo é um gatilho emocional que dispara em você depressão ou ansiedade, enfim. No que o casal começou a repreender, pronto, aquele mal não agiu mais. As coisas ao redor que eram tipo gatilhos que disparavam ou a ansiedade ou a depressão, deixaram de acontecer, porque o mal não agia mais, ele foi repreendido. Amém, igreja? E por isso ela venceu. Se ficasse achando que só com a terapia e os remédios iria vencer, estava até hoje, como tem muita gente aí, anos e anos e anos que são dependentes disso, sem resolver. Está entendendo o que eu estou falando? Sem resolver. Estou falando a verdade aqui. Eu tenho profissionais amigos da área que sabem que isso é verdade também. Então existem coisas que são estritamente o quê? Espirituais. E existem outras que não. Outras que não. Pessoa que às vezes acha que não, tem um demônio amarrando o meu trabalho. Mas não tem. Não tem, é ela mesmo que não sabe fazer a coisa direito. É ou não é verdade? Aí não dá. Não tem jeito. Já contei alguns casos para vocês e não vou contar de novo para não ficar repetitivo. Mas tem um que eu não falei para você ainda não. Uma senhora que vendia comida. Não vou nem falar. Só com licença então que eu já falo. Tem que falar. Tem que falar. Pessoal, a mulher achava que era um demônio que não deixava os outros comprar a comida dela. Mas só entra gente que pensa numa comida ruim. Sério. Pensa. Meu Jesus amado, que comida ruim era aquela. Mas a mulher falando, esse demônio vai sair da minha vida. Esse diabo, vou orar, vou jejuar e tal. E para falar com ela, que o demônio era ela mesma. Não, o demônio era ela mesmo, não, que o problema era ela mesmo. E para falar que o problema era ela, o problema era a comida. Senhora, né? É só a senhora aprender, só precisa aprender a fazer a comida. Não é que tem um demônio. Então tem gente que acha que tudo é demônio. É ou não é verdade? Ah, o demônio, é o diabo. E não é. Você vê o rapaz, você vê que estou mostrando para você que existem coisas que são espirituais, tem coisas que não. Amém, igreja? O rapaz chega uma vez falando, não, porque eu estou sentindo que minha esposa está endemoniada. Falei, mas como assim? Falei, não, porque tem um período do mês, olha só, tem um período do mês que ela fica assim uma semana, e é quase sempre o mesmo período do mês, que ela muda. Aí ele falando, eu acho que ela é bipolar, ou que ela tem um demônio. Olha na cabeça do cara. Não tem um período do mês que ela fica diferente. Não tem paciência, fica nervosa e tal. Aí eu já falo, está amarrado esse demônio, está repreendido esse capeta e tal. Quero casar de novo. Falei, vem cá, isso aí não é demônio não, rapaz. Falei, não, isso aí é TPM. Não é TPM. Sim. Que todas têm, só que umas
enfim, é mais intensa, outra menos. Que uma vez no mês, mulher tem, e muda totalmente. E a pessoa age de forma diferente mesmo. Falou, sério mesmo? Tem esse negócio? Eu falei, tem. Então está achando que a mulher está endemoniada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então há casos e casos, amém? Há casos e casos, em nome de Jesus. Meu amado, eu quero, estou falando para você que não estou só pregando aqui para ensinar e tal, para você achar, que palavra, não. Eu quero aqui como seu pastor, que você, e você que está assistindo também, que você entre comigo nesse propósito, começando domingo que vem, de nesses 4 domingos próximos, no primeiro mês do ano, que é o principal dos meses, nesses 21 dias, quem puder orar mais, você vai orar mais. Quem puder, um ou outro dia, sei lá, fazer algum tipo de jejum, abstendo-se de alguma coisa que você gosta, nesse período, para fortalecer mais a sua fé, para você aprender mais a controlar os seus impulsos, controlar a si mesmo. Está claro isso, igreja? E ficar mais forte na fé. Entra junto conosco nesse propósito. Você vai aprender ferramentas espirituais necessárias para você aplicar na sua vida, para você vencer as batalhas que são de ordem espiritual, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você vai aprender como lutar, como se proteger, como que o mal age também, alguns estágios que há na batalha espiritual. Eu vou mostrar para você, começando quando, igreja? Domingo que vem, começando domingo que vem, em nome do Senhor Jesus. Mas quem entendeu a palavra de Daniel aqui? Por favor, deu para entender? Recapitulando rápido as palavras para nós orarmos. O cenário natural era qual? Daniel orando e jejuando. Qual era o cenário natural, igreja? Daniel orando e jejuando, pronto, era o que ele via, era o que pessoas poderiam saber. Mas o que estava acontecendo no mundo espiritual? O que estava acontecendo, igreja? Uma batalha, uma guerra, uma luta, que Daniel nem sabia. Já aconteceu com você? De você firmar um propósito de oração firme, e no período em que você está orando, volta e meia você sentir desânimo, você sentir tristeza. Isso é uma ação espiritual, é uma pressão, não é dentro de você não, porque o diabo não pode entrar em você, amém, igreja? Mas é uma pressão de fora para dentro, que você às vezes sente, sabe? Sente vontade de parar, de não continuar. Isso acontece, pessoal. É porque sua oração vai funcionar em nome de Jesus, amém? Vai funcionar. Você já começou a orar por alguma coisa e de repente você vê a coisa piorar mais ainda? Piorar mais ainda? É porque a vitória vai ser muito grande em nome de Jesus. E o diabo já viu. O diabo viu o seguinte: eu tenho que parar essa pessoa. Ei, pensa comigo, igreja. Se o diabo tentou parar o anjo de Deus, não vai tentar parar eu e você? Você está entendendo isso? Quem está entendendo? Diga eu. Tentou parar o anjo de Deus, poxa. Não conseguiu sozinho, chamou outros para parar o anjo de Deus. Deixa eu ensinar uma coisa para você aqui, desde já. Ia ensinar na série, eu posso até repetir. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você é uma pessoa que está, aprenda isso. Se você é uma pessoa que você percebe que você ainda está num processo de libertação total, você percebe que você não está 100% liberto totalmente, claro, você tem que buscar e vai tornar-se no Senhor Jesus totalmente liberto. Mas se você percebe que não está, não abrace problema dos outros, não abrace causa dos outros. Por quê? Porque às vezes você já está tornando-se totalmente livre, totalmente liberto, mas ainda aquele mal que estava na sua vida ainda está meio que ao redor ali e tal, volta e meia tentando lançar uma coisa ou outra. No que você às vezes quer abraçar problema dos outros, aquela pessoa às vezes está cheia de espírito imundo. Ao que acontece? Acontece o que aconteceu na batalha com Daniel. Você vê um anjo
Um anjo decaído, um demônio, não conseguindo prevalecer contra o anjo, o que ele fez? Chamou outros demônios para ajudar. É assim que pessoas que às vezes já estavam quase libertas tornam-se endemoniadas novamente. O mal já tinha de repente até saído, mas está ali, sabe? Não posso mais tocar e tal, mas estou querendo voltar. Opa, essa pessoa está querendo abraçar problema dos outros, causa dos outros que nem é dela. Então aquele demônio que estava nela se une a outros espíritos e consegue às vezes voltar para aquela pessoa de novo. Ah, bispo, vai por mim. Eu sei o que estou falando para você. Experiência disso eu tenho. De libertação, de lidar com demônio, isso aí eu tenho. Sei. Sobretudo experiência com Deus, que é o mais importante. Amém, igreja? Que é o mais importante. Mas há uma luta que nós precisamos saber lutar. Que a gente precisa saber guerrear. E você vai saber. Porque eu quero na igreja Transformando Vidas um povo forte. Um povo que é o seguinte, o diabo fique aqui, ó, debaixo do pé dele, em nome de Jesus. Ele vai ficar debaixo do teu pé sempre. Amém, igreja? Está determinado isso, em nome de Jesus. Debaixo do teu pé, meu amor. Você que vai prevalecer. Amém? Fique de pé no nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Desde o primeiro dia, hein, que Daniel começou ali, na sua oração com Deus, em comunhão com Deus, o anjo recebeu a ordem de Deus: vai lá e fala com Daniel. Quem sabe isso não está acontecendo na nossa vida? Você tem clamado a Deus por uma coisa, e o mal já viu que Deus já enviou o anjo na sua direção, e ele vai tentar fazer você parar de orar. Eu vou dizer assim, ele vai tentar fazer você parar de orar. Aí você vai dizer assim: está repreendido em nome de Jesus. Ele vai tentar fazer você parar de orar. Em nome de Jesus. Está repreendido. Você vai continuar. Porque o que Deus tem para você, Ele vai te entregar. No nome de Jesus. Ele vai te entregar. O que Deus tem para você, Ele vai te entregar. Mas não desista. Permanece. Persevera. Deus vai ser contigo. Você vai vencer. Então, algumas coisas dependem só de ações naturais mesmo. Depende da fé. Ou depende das suas ações, de atitudes que você toma. Mas outras é só a fé. Só a comunhão com Deus. Só sabendo como lutar. Para lutar e vencer. E você vai saber. A partir de domingo que vem, eu vou estar de domingo para segunda, acordando na madrugada, orando, em outros momentos do dia, orando também, pela sua vida, é óbvio. Mas põe um propósito dentro do seu coração. Porque Deus tem coisas maravilhosas para a gente. Nesse ano, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos começar esse ano tratando da parte mais importante. Qual é a parte mais importante da nossa vida? É o espiritual, que é a base. A base é o espiritual. Porque de que adianta? Bispo, eu tenho que estar bem fisicamente, concordo com você. Bispo, eu tenho que estar bem emocionalmente, concordo perfeitamente com você, temos mesmo. Mas se estiver bem fisicamente, estiver bem emocionalmente, se o mal se levantar contra e você não souber lutar, como é que vai ser? Aí não adianta. Amém? Então, há batalhas e batalhas, há pelejas e pelejas. Amém? No nome de Jesus. E vai na sua fé. Vai na sua fé. Na sua fé. Qual é a sua fé? Você pode pedir. Amém, igreja? Pode pedir. Quem tem fé aqui, em nome de Jesus? Amém. Ó, estou falando até sobre isso. Você desculpa, eu estou pregando e falando aqui dos propósitos. Desculpa não, estou falando porque Deus está dirigindo para isso, eu tenho certeza. Em nome de Jesus. Quem puder e quiser, sem ser essa quarta-feira agora, nós vamos estar aqui, obviamente, nos horários normais. Ouçam os que estão em casa também.
Se você tem uma grande vitória, que você diz assim, eu não abro mão dessa vitória. Então você vai se organizar para quarta-feira, dia 12, estar aqui para a gente começar uma campanha de 7 quartas-feiras da perseguição. Davi havia perdido tudo que os inimigos haviam levado. Tudo, família, bens, enfim. Davi consultou a Deus perguntando, Senhor, eu devo perseguir o bando, eu vou alcançar ou não? Deus liberou essa palavra para ele, persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Pode perseguir, Davi, que você vai alcançar. Pode perseguir. Davi consultou a Deus, Deus lhe deu uma palavra de vitória. A palavra de Deus é sempre de vitória para a nossa vida, amém, igreja? Sempre de vitória, em nome de Jesus. E Davi perseguiu, alcançou o bando, pegou de volta tudo que o bando havia levado e ainda tomou posse de todo o despojo que pertencia aos inimigos, amém, igreja? Então nós vamos fazer uma campanha, 7 quartas-feiras, você vai procurar se organizar para vir. Seria de manhã, de tarde ou de noite, 7 quartas-feiras, começando dia 12, início dia 12 de janeiro, 12, sem ser essa quarta-feira que vem, a outra, dia 12. Por que eu falei, qual é a sua fé? Vai na sua fé, vai na sua fé. Uns têm fé para alguma coisa, outros têm fé para outra, amém, igreja? Uns têm fé para uma coisa, outros têm fé para outra. Você vê a fé da menina, eu não vou nem falar qual era a fé da menina, fala ou não? Olha a fé da menina, qual era? Deus vai me dar um homem convertido, verdadeiramente, trabalhador, inteligente e bonito. É fé, hein? Não, é fé. Essas 4 coisas, junta num só. Trabalhador, convertido, inteligente e bonito, é um ou outro caso que tem. É um ou outro caso. Porque bonito e inteligente junto, às vezes é difícil, hein? Que às vezes ou é uma coisa ou é outra, é na verdade. Mas achar um bonito e inteligente junto, até encontra, mas é a fé, é na verdade. É a fé da moça. Rapaz bonito, inteligente, convertido e trabalhador. Poxa, está abençoado, não é verdade? Amém. Cada um vai conforme a sua fé, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa vai te eliminando umas coisas dessa. Ó, encontrei convertido e trabalhador. Não é nem bonito nem inteligente, ou é só uma coisa, mas amém, graças a Deus. Vai na fé de cada um, em nome de Jesus. Vamos em frente, pessoal. Vamos lutar nossas guerras, nossas batalhas. Uma coisa é certa: quem está com a vida na mão de Jesus aqui? Então você vai lutar a partir da vitória, porque a vitória já está garantida pela fé, em nome de Jesus. Você glorifica a Deus por isso, se você crê. Já está garantida já a nossa vitória em nome de Jesus. Amém?